Agora, eu quero que voltemos a Romanos capítulo 3. Bem, vamos colocar mais um prego nisso. Vamos ao capítulo 4. No capítulo 4, verso 6, assim como Davi também fala da bênção sobre o homem a quem Deus acredita justiça, independentemente da lei, ou seja, um homem a quem Deus declara justo, mas ele não merecia. Aquele homem não mereceu. Então Davi, nos Salmos, diz: Bem-aventurados aqueles cujas transgressões foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado o homem cujo pecado o Senhor não leva em conta. Então lemos isso muitas vezes sem realmente pensar no que ele está dizendo. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões foram simplesmente perdoadas. Não há justiça, aparentemente. Aos quais os pecados foram perdoados. Algum político faz algo e o que eles fazem? Varrem para debaixo do tapete. Acobertam. Achamos isso bonito? Não. Bem-aventurado o homem cujo pecado o Senhor não leva em conta. Sim, eu sei que ele pecou, mas não vamos nos preocupar com isso. Isso soa justo para você? Não. Então veja, tudo isso desmorona a menos que haja o Calvário, onde a justiça de Deus é promulgada e a ira de Deus e o castigo de Deus são derramados até que o próprio Deus diga: está consumado, a minha justiça foi satisfeita. Então veja Romanos. Então vamos voltar ao 24. Ser justificado significa que o pecador, nós, estamos declarados justos diante de Deus, e essa declaração legal é um presente, uma dádiva tornada possível pela redenção que está em Cristo Jesus. Então, Deus pode declarar você justo diante dele somente por causa do que Cristo fez no Calvário. Ou estaria errado. E como ele fez isso? Através da redenção. Agora, quando você canta e fala sobre redenção e coisas assim, eu quero que você faça isso com alegria, quero que você esteja feliz, mas não quero que você seja superficial. Sabe, você ouve um pregador bendizer a Deus, eu fui redimido. Os puritanos diziam isso. Há algumas palavras que você e eu devemos pronunciar, mas apenas com os lábios trêmulos e a cabeça baixa. Eu fui redimido? Sim. Como fui redimido? Pelo sangue, pela morte do Filho de Deus. Talvez eu devesse pensar um pouco mais antes de gritar uma palavra como se fosse uma bobagem. Você sabe o que redenção significa? Redenção é um termo usado em relação a prisioneiros, cativos, como cativos de guerra, e escravos. A palavra se aplica a todos os três grupos e nós estamos entre os grupos. Somos todos criminosos. Em outro sentido, somos cativos de guerra, mantidos em cativeiro pelo diabo, mas com razão porque nos entregamos a ele. Entende? Criminosos, cativos, escravos.
Antes de me tornar um cristão, eu saía e fazia coisas ruins. E chegava em casa às 3 da manhã ou algo assim e dizia: odeio o que eu fiz, não vou fazer isso de novo, não vou. Então meus amigos me ligavam e eu estaria de volta às 11 da noite, certo? Um escravo, um cativo, um prisioneiro de guerra. Redenção significa que um preço é pago por esse escravo para que ele possa ter completa liberdade. E nesse caso, o escravo não paga nada. É o Senhor quem paga tudo com seu sangue. Há alguns anos circulou um vídeo que impressionou muita gente, mas teologicamente estava muito errado. Mostrava um prisioneiro acorrentado em uma cela. E você podia vê-lo. De repente, você vê a sombra de alguém se aproximando, sua mão se levanta e surge um chicote que vai cair sobre o prisioneiro. E ele diz, e eles dizem que Jesus, que aquele chicote era o diabo, que estava vindo sobre nós com aquele chicote nos castigar. Mas Jesus se colocou em nosso lugar, recebeu os açoites e pagou ao diabo por todos os nossos crimes. Isso é uma mentira. Não era o diabo vindo atrás de você, era a justiça de Deus vindo atrás de você. E o que Jesus sofreu naquela cruz foi a ira do Deus Todo-Poderoso que deveria ter caído sobre você e deveria ter caído sobre mim. Você entende? Ele nos salvou para si mesmo. Ele também nos salvou de si mesmo. Foi a ira de Deus, porque Deus é justo. Agora, quero continuar e quero que observemos algo. Diz que a redenção está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E no livro de Efésios, encontramos a frase mais longa no capítulo 1, verso 13. É a frase mais longa de toda a Bíblia. E nela, vemos repetido várias e várias vezes. Nele, 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 em Cristo. Em Cristo. O que Paulo está dizendo é que toda bênção espiritual que podemos ter por toda a eternidade se encontra em um lugar, em um só lugar, Cristo. Se você está em Cristo, deixe-me compartilhar algo com você. Separado de Cristo, você não tem parte com Deus e Deus não tem parte com você. É em Cristo que estamos unidos pela fé em Cristo àquele que pagou a pena e aquele que fez muito mais. Então, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Trata-se de Cristo. A teologia é importante, a doutrina é importante, sua posição, o tipo de igreja que você frequenta é importante. Mas o que importa acima de todas as outras coisas é se você está em Cristo ou não. E posso lhes dizer isso, e talvez alguns de vocês fiquem extremamente irritados. Eu me importo, mas ainda assim vou dizer. Vocês não entrarão no céu com um pingo de autojustiça, justiça própria. Se vocês acharem que vocês e Jesus têm um plano próprio, que ambos trabalham juntos e que ele contribui um pouco com você, você contribui um pouco e talvez a igreja contribua um pouco, vocês não são cristãos. Nós vamos para o céu por causa de tudo o que Jesus Cristo fez. E aqui está outra coisa. Esta não é a sua história. É a história dele. É a história dele. Ele é o herói. Ele é quem nos protege
quando estamos acuados e com medo e sem esperança. Ele é o nosso Davi que sai e mata Golias, não nós. Ele é aquele que esmaga a cabeça da serpente, não nós. Ele é aquele quem viveu a vida perfeita que nós jamais conseguiríamos viver. Sim, e isso é um pensamento interessante. Então, terei que mudar de assunto por um instante. Quero que vocês pensem nisso. Mantenham seus lugares em Romanos, mas quero que vocês passem para os Salmos. Vamos para o Salmo 24. Verso 1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Agora aqui está a parte importante. Quem pode subir ao monte do Senhor e permanecer no seu lugar santo? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não entregou a sua alma à falsidade e não jurou falsamente. A questão é, quem pode ir para o céu? Então, a resposta é aquele que tem as mãos limpas. Vamos fazer uma pausa. Ou uma enquete. Quem aqui tem as mãos limpas que nunca foram usadas para o pecado? Ninguém. Vamos continuar. Aquele que tem o coração puro pode ir para o céu. Algum de vocês aqui? Aquele que não entregou a sua alma à falsidade. Aquele que não foi idólatra. Vocês sabem o que João Calvino disse? O coração humano é uma fábrica de idolatria. Então, qualquer um de vocês que se qualifica para o céu, aquele que não jurou falsamente, qualquer um de vocês que não mentiu. Agora, aqui está o ponto importante. Não diz apenas quem pode ir para o céu, aquele que foi perdoado, e é isso que muita gente não entende. Diz que quem pode ir para o céu é o homem justo, ou seja, mais do que neutro. Não se trata apenas de não ter feito nada de errado, mas de ter vivido uma vida inteira de justiça e obras justas. Então pode ir para o céu. É isso que eu quero que vocês entendam. Jesus fez mais do que morrer por vocês. Ele viveu por vocês. E se vocês conseguirem entender isso, se conseguirem internalizar isso, realmente os ajudará. Ele não apenas morreu por vocês, ele viveu por vocês. Vejam, no momento em que vocês confiam em Cristo, todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, deixam de ser levados em conta, porque ele sofreu e morreu por eles. Mas há algo mais que os pregadores não mencionam. Ele não apenas morreu por você, ele viveu por você. Aquela vida perfeita que ele viveu, desde o momento do seu nascimento até o momento da sua morte, sabe, aquela vida perfeita pela qual o Pai sempre disse, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo, ou como as pessoas diziam, ele fez tudo bem. Adivinhem, no momento em que vocês confiam em Cristo, são perdoados de todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, eles não são mais levados em consideração, mas não só isso. Vocês são vestidos, revestidos das obras justas de Cristo. Toda a sua justiça lhes é concedida. Vocês não vão para o céu apenas perdoados e nus, mas sim perdoados e revestidos da justiça de Cristo. Vejam, é por isso que ele é maior do que José. Lembre-se que José, ele tinha um manto de muitas cores e não compartilhou com seus irmãos. Cristo toma o seu manto de justiça e veste cada um de vocês com essa justiça, todos aqueles que verdadeiramente creram em Cristo como seu Senhor e Salvador. Então aqui está outra coisa que vocês precisam entender. Deus não os verá em termos de posição,
legalmente, como mais perfeitos no céu do que os vê agora, se vocês confiam em seu Filho. Então, quando chegarem no céu, terão um corpo glorificado e não pecarão mais. Mas agora, sua posição legal diante de Deus, se vocês são verdadeiramente crentes, é de pleno perdão e revestidos das obras justas de Cristo. O Pai sempre pode olhar para você. Agora, quero que você pense nisso. Se não fosse verdade, não haveria esperança, porque como cristão, tudo o que você precisa fazer é pecar uma vez e você perde a graça novamente. Mas não é assim, não com a verdadeira redenção. Você foi selado em Cristo, você foi perdoado e você é justo. E toda a essência da vida cristã é aprender a andar nesse sentido. Poderíamos dizer assim, a vida cristã é: pare de ser quem você não é mais e comece a ser quem você é. Mas veja, tudo isso é possível e só é possível através dessa magnífica pessoa que é a nossa justiça, essa pessoa magnífica que é o nosso Salvador. De quem você quer falar? Do irmão Paulo? Jesus? Amém. De quem mais? Jesus. Agora, vamos em frente. Verso 25. A quem Deus apresentou publicamente como propiciação. A palavra propiciação, se eu tivesse que destacar a palavra mais importante em toda a Bíblia, seria esta. No entanto, quantas pessoas frequentam a igreja por 30 anos e ninguém nunca fala sobre isso? Martin Lloyd Jones e Charles Spurgeon disseram que esta passagem aqui era a acrópole do cristianismo, a fé e a cidade forte, a torre forte da fé cristã. É a passagem mais importante da Bíblia porque expõe as questões teológicas da cruz. E nada se compara à propiciação. O que é propiciação? É um sacrifício que é feito para o quê? É um sacrifício que satisfaz as exigências da justiça de Deus contra alguém e, portanto, aplaca a sua ira. Para o crente, não há mais alguma ira, nenhuma. Agora, todos vocês sabem, de acordo com Hebreus e muitas outras passagens, que Deus disciplina os seus filhos. Mas quando Deus disciplina os seus filhos, não é punitivo, nem ira. É uma expressão do seu amor, porque toda a ira foi extinta na cruz. É isso que propiciação significa. Naquela cruz, Cristo sofreu, carregando os nossos pecados a tal ponto que a justiça de Deus olhou para eles e disse: estou satisfeito. Os pecados de todo o meu povo, ao longo dos séculos, foram pagas. Os pecados de todo o meu povo, até o futuro que eu salvarei, foram pagos, e estou satisfeito, e a minha ira foi extinta. Agora, quero que vocês observem algo. Diz, a quem Deus apresentou publicamente. Bem, antes de mais nada, antes de chegarmos a isso, quero analisar a propiciação do seu sangue pela fé. O que é isto? Eu sei que às vezes isso é interpretado de forma muito superficial, ou muito superficialmente. O que vocês precisam entender é o seguinte: é o sangue, é o seu sangue, o sangue de Cristo, que simboliza e poderosamente apresenta a sua morte. Eu tenho vida eterna porque ele morreu.
Estou livre do pecado, porque Ele o carregou. Não preciso mais temer a ira, porque Ele sofreu tudo. A fé na sua morte, fé no seu sangue, fé no que Ele fez naquela cruz. Vocês precisam entender isso. Eu não preciso de outro argumento, nenhum outro apelo, basta que Jesus morreu e que Ele morreu por todos. E como o antigo pregador costumava dizer, espero alcançar a eternidade nessa fé, nessa única verdade, nessa única esperança. Temos apenas 10 minutos e eu realmente preciso ir. Quero que vocês observem no verso 2 a quem Deus apresentou publicamente. Se fôssemos todos ingleses, a palavra que usaríamos seria: Deus apresentou publicamente Cristo. Sabe, se você estiver dirigindo pelas montanhas Smoking, não dá para ver as montanhas fumegantes por causa de todas as placas que colocaram por toda parte, sinalizando para que você veja algo. Eles querem que você veja algo que é muito importante. E diz que Deus exibiu publicamente Cristo no centro religioso do universo, Jerusalém, em uma cruz no Monte Calvário. Ele o colocou lá. Você sabia que ele poderia ter feito tudo isso em um lugar secreto? Mas ele não fez tudo isso num lugar secreto. Ele fez isso publicamente para que todos vissem. Por quê? E não apenas para a raça humana. Dizem que os anjos anseiam contemplar essas coisas. Ele fez isso para todos, principados, potestades, forças, domínios. Deus está exibindo publicamente o seu Filho naquela cruz. Agora, por que ele fez isso? Ele nos diz que foi para demonstrar a sua justiça, a justiça de Deus. Então, por que Deus precisaria provar a todos que ele é justo? Por que ele precisaria fazer isso? Há alguma dúvida que ele é justo? Sim. Por quê? Por que alguém duvidaria que Deus é justo? Ele vai continuar e nos dizer que, na tolerância ao pecado, ele deixou impunes os pecados cometidos anteriormente. O que isso significa? Bom, eu não quero fazer um drama aqui, mas vou fazer um. Quero que vocês prestem atenção. Isso é apenas uma ilustração. Satanás pecou. E o que ele recebeu? Perfeita justiça. Ele foi expulso, foi julgado eternamente, foi tudo perfeitamente feito. Agora imagine que Satanás é o acusador, não apenas de você, mas, mais importante, o acusador de Deus. Então aqui estão Adão e Eva, vindo do pó. Não algum anjo glorioso vivendo. E eles pecaram. Eles pecaram. Você imagina? Deus, o que é isso? Eles pecaram. O salário do pecado é a morte. O Senhor disse que eles morreriam. Eu pequei, eu fui expulso. Justiça perfeita. Eles pecaram. E agora? Logo depois disso, e está em Gênesis capítulo 3, verso 15, o Senhor lhes dá uma promessa, a promessa de alguém que virá e tiraria o pecado deles. Onde está a sua justiça? Eles deveriam morrer, sim. Vamos lá. Deus, onde está a sua justiça? Noé. Noé. Veja, aqui está o problema. Noé deveria ter morrido também naquele dilúvio. Noé era um pecador. Ele provou isso. Depois do dilúvio, todos os seus filhos eram pecadores. Deus, onde está a sua justiça? O Senhor ignorou o pecado deles. O Senhor ignorou o pecado de Adão. O Senhor ignorou o pecado de Eva. O pecado de Noé. E Abraão, você o chamaria de amigo? Ele não acreditou em ti quando colocou a sua esposa em perigo.
Você o chama de amigo, ele é um pecador, ele merece morrer. Onde está a sua justiça? Onde está a sua retidão? Ó Israel, seu povo amado, eles me adoraram no deserto. Eles são idólatras e cada um deles deveria morrer. Ó, Davi, Davi, o seu querido Davi, um homem segundo o seu coração, ele é um adúltero. Em outro sentido, ele é um assassino. Onde está a sua justiça? E continua, e vai adiante, e continua, e continua. Até que um dia, novamente, um drama, uma perfeita ilustração. Ele é chamado à frente e ao centro do trono de Deus. Você quer saber como posso dar aos pais caídos da raça humana uma promessa? Mostrar-lhes misericórdia, ignorar seus pecados? Você quer saber como posso chamar Abraão de meu amigo? Você quer saber como posso salvar Noé do dilúvio? Você quer saber como posso chamar Davi do meu amado? Olhe para o Calvário agora mesmo, onde o meu filho morre por todos eles. E ele provou que eu não perdoo em ofensa a minha retidão. Serei justo, mas olharei para o pecado deles, condenarei o pecado deles e descerei, tomarei o pecado deles sobre mim e morrerei em seu lugar. Então ele olha para vocês, alguns de vocês, e enquanto Satanás calunia e diz, vocês querem saber como posso salvá-lo? E ele, voltem para o Calvário, onde meu filho morreu por todos vocês. William Bates, no século XVII, escreveu um livro sobre a harmonia dos atributos de Deus na cruz de Cristo, e a questão central é esta: como harmonizamos a justiça de Deus com a misericórdia de Deus? Como ele pode ser misericordioso sem negar a justiça? Como pode haver essa simplicidade, perfeição e harmonia nos atributos de Deus? Como ele pode salvar homens ímpios sem ser uma abominação? Ele pode salvar homens ímpios sem violar a sua justiça, porque ele sofreu a justiça em seu lugar e no meu. Agora amanhã, vamos nos focar, nos concentrar na cruz. Como eu fiz essa pergunta uma vez quando era um novo crente. Eu não entendo, eu acredito que Jesus morreu por mim, mas como meus pecados são pagos porque um bando de romanos o espancaram. Jesus, e eu ouço pregadores dizendo, vejam a coroa de espinhos, os pregos, a cruz, o que ele sofreu, e eu penso, mas como é isso? Como isso paga os meus pecados? Bem, foi parte do sofrimento dele, mas nossos pecados são pagos não pelo que os romanos fizeram a Jesus, mas pelo que Deus fez a Jesus. Como está escrito em Isaías, e aprouve ao Senhor esmagá-lo, que o meio de redimir um povo e também manter a integridade da justiça exigiria o sofrimento e a morte do Filho de Deus. E é sobre isso que falaremos amanhã. Que Deus abençoe a sua palavra. Lembrem-se do que eu disse. Eu não vim aqui para levá-los a um estado emocional exacerbado e a fazê-los tomar decisões emocionais. Vim aqui para ensinar-lhes a verdade
para que talvez essa noite, em seu quarto, na sua cela, onde quer que você volte, possa se interessar pelo sangue do seu Salvador. Será possível, ó Senhor, que o Senhor tenha morrido por mim? Ó Senhor, leve-me, leve-me. Perdoe todos os meus pecados, perdoe-os todos. Revista-me, purifique-me desta impureza que me reveste e me reveste com a tua justiça. Toda a glória, honra e louvor a Jesus Cristo. Deus os abençoe. A Almeida Produções te convida a se tornar um membro do canal. Somos um ministério independente, por isso te pedimos que apenas compartilhe e curta nossos vídeos. Juntos podemos ampliar essa visão e fazer a diferença.